Livro Ei Deus, autor Frank Foglio, narrado por Valquíria em nosso canal Declarando Vida. Capítulo 5. Não faça nada sem consultar a Deus. Há 40 anos recebi o batismo do Espírito Santo e é tão emocionante hoje como foi então. Talvez um pouco mais. Sinto o mesmo poder formidável sobre mim. Começo a vibrar dentro de mim quando falo aos outros a respeito da bondade de Deus. Quando dou testemunho, sinto o transbordamento do Espírito Santo por todo o meu corpo. Muito frequentemente, é uma sensação de ferroada que inicia na sola dos pés e sobe pelas pernas, pelas costas, desde pelos braços até as mãos e dedos, depois sobe para o topo da minha cabeça. Pode imaginar alguém perdendo essa sensação de picada da espinha uma vez que já a teve e a experimentou? Você pode imaginar alguém em harmonia com Deus, perder esse contato ao ponto de compreender que Deus lhe virou as costas? Que Ele não mais permite que exista aquele contato? Pois eu perdi esse relacionamento. Deus tinha me abençoado abundantemente com uma maravilhosa esposa, plena do Espírito Santo e 2 maravilhosos filhos. Minha posição no departamento de engenharia da Sweet e Cia proporcionava fundos para fazer face às necessidades. Apesar de vivermos na base de salário, tornei-me atormentado com aquela velha doença dos empregados. Trabalho demais e mal pago. O descontentamento pode bater quando as coisas correm suavemente. Aquele velho diabo, Satanás, infiltra-se e faz você acreditar que deveria ser abençoado mais abundantemente. Insatisfação, pena de si próprio, impaciência. Estas são as armas do diabo e eu as senti. Alguma coisa me aconteceu quando dei ouvidos ao diabo. Comecei a pensar que eu poderia melhorar com meu próprio negócio e tornei-me obcecado com esta ideia. Enquanto minha obsessão crescia, desenvolveu-se algo muito incomum. Glenn Mahoney, sua esposa Mary Jo e seus 2 filhos mudaram-se para Fontana, e com eles veio o pai de Glenn, o Sr. Nick. Glenn e sua família eram católicos romanos, mas Nick, homem cheio do Espírito Santo, desejava associar-se com outros da mesma fé e experiência. Alguém enviou Nick para minha mãe, e mamãe falou-lhe a meu respeito. Nick e Glenn visitaram-me um dia, trazendo uma ideia que mudou a minha vida. Nick tinha uma fórmula para fazer mortadela. Ele desejava a minha experiência no processamento de carne e ofereceu colocar a mim e a Glenn no negócio. Não havia fábrica de mortadela na área, e desde que Fontana e seus arredores tinham uma grande população italiana, imediatamente pressenti estabelecer um grande e próspero negócio. Eu sabia que meu sonho estava a caminho da realidade. Quando entrei no meu lar naquela noite, depois do trabalho, eu fiz um anúncio simples, mas enfático. Querida, disse para Júlia, não vou mais trabalhar para outro homem pelo resto da vida. Deixei o emprego agora. Nunca mais usarei estes sapatos. Tirei os sapatos, calcei meus chinelos e levei aquele velho par de sapatos para a garagem. Não queria mais vê-los. Voltando à sala, eu sentia ter alcançado aquela alta montanha egoísta coroada com o grande eu. Vou trabalhar no meu próprio negócio, disse eu a Júlia. Vou ganhar muito dinheiro e vou fazê-lo depressa, a despeito de qualquer coisa ou de alguém. É isso mesmo, Júlia. Estou decidido. Você me conhece. Quando começo a fazer algo,
Fico firme nele. Sou uma pessoa decidida. Júlia não disse: Você consultou a Deus? Falou com ele sobre isso? Ela não disse nada. Ela sabia e compreendia a minha atitude. A maioria das esposas compreendem seus maridos muito melhor do que os maridos pensam. Teria sido melhor para mim se Júlia tivesse me lembrado do sábio conselho do meu pai. Aquele que pensa por centímetros e fala por quilômetros deveria receber um bom chute. Não desejo fazer nenhum álibi pelo meu abandono dos caminhos do Senhor, mas acho que fui influenciado pelo meu irmão Joey. Ele era um opulento homem de negócio, em Weston, em West Virginia. Ele possuía uma linda casa, possuía carros caros e grandes. Sua carteira estava sempre recheada e sabia como conservá-la assim. Era o epítome da riqueza em suas ações, vestuário e conduta. Apesar de não conhecer a Jesus Cristo, ele ia muito bem sem o Senhor. Eu me tornaria um homem de negócios, rico, talvez até mais que Joey. Havia somente uma coisa errada. Eu não estava colocando Deus em meus planos. Quando você está fora do contato com Deus, pode facilmente dar lugar a acontecimentos terríveis, e eu estava indo rapidamente para um deles quando, em janeiro de 1955, me associei com os Marrones na empresa de produção de mortadela. Glenn Marrone e seu pai, Nick, formaram um negócio centralizado em mim. Esse foi o primeiro erro. Nenhum negócio deve depender de um único indivíduo para a sua operação. Mas eu tinha experiência no processamento de carne na Swift e companhia, de modo que minha palavra era lei. Glenn, seu pai e eu construímos uma fábrica. Nós agimos bem depressa. Ficamos cada vez mais envolvidos na construção da fábrica e no equipamento. Problemas começaram a surgir. Como enfrentá-los? Pela habilidade humana. Nenhuma vez consultei a Deus, nem mesmo pensei nisso. Estava ocupado demais. Não perguntei: Senhor, esta é a tua vontade? Deus, devo prosseguir nesta direção? Eu não busquei a face de Deus, porque tinha medo que ele desse respostas que eu não desejaria ouvir. Não. Frank Flogrio estava agindo com sua habilidade e inteligência. Ele ia fazer muito dinheiro e fazê-lo depressa. De manhã, eu já estava com o telefone numa das mãos e a xícara de café na outra. Muitas e muitas vezes durante o dia, Deus deveria ter tentado tocar a porta do coração. Mamãe, eu sei, estaria orando para que Deus quebrasse meu orgulho e teimosia. Ela deveria estar dizendo: Ei Deus, meu filho Frank, abençoa-o. Poderia ouvir Deus tentando responder às orações de mamãe, tentando falar comigo, tentando penetrar no meu horário tão atarefado. Filho, ouça-me. Deus, estou muito ocupado. Por favor, espere. Falarei com o Senhor à noite. Deus, honestamente, esta noite eu falarei com o Senhor. A noite vinha, e muitas outras, mas Frank Foglio estava ocupado demais para falar com Deus, até que chegasse a hora de ir para a cama. Então eu me sentiria tão exausto que cairia no sono ajoelhado, e minha paciente esposa teria que me acordar e pôr-me na cama. Eu nunca consegui conversar com o Senhor. Não poderia ter uma audiência com Deus porque estava sempre exausto demais ou muitíssimo ocupado para ouvi-lo e conversar com Ele. Nunca pense que você pode fazer com Deus como você faz com uma torneira de água quente ou fria. Abrir ou fechar quando lhe aprouver. Aprendi isso de uma maneira bem dura. Logo descobri que Deus não iria deixar este italianinho tão facilmente. Deus nunca esquece. Ele faz um plano,
e usa meios misteriosos para realizá-lo. Isso também eu aprendi de uma maneira bem dolorosa. Durante aqueles dias difíceis, árduos, eu estava em constante companheirismo com Clem e seu pai, Nick. Clem era um indivíduo rude, tinha sido pugilista e mantinha 3 títulos. Durante a nossa associação de negócios, ele não mostrou nenhum interesse em cristianismo ou em aprender a respeito de Jesus, mas seu pai era bem diferente. Nick tinha um pouco mais que 1,5 m de altura e era bem gordo. Não tinha um fio de cabelo na cabeça e nenhum dente, mas era cheio do Espírito Santo. Eu não gostava dele. Pode imaginar isso? Meu sentimento de desagrado tinha raízes num hábito que ele formou. Ele poderia estar trabalhando na fábrica e então entraria na ponta dos pés, e eu não poderia ouvi-lo, mas senti-lo. Sabia que ele estava no edifício. De repente, de trás de mim vinha um estrondo. Aleluia! Vinha do céu, da sua boca. Eu senti os pelos das minhas costas eriçarem e sentia bolhas por todo o corpo. Você sabia que, se estiver fora do centro da vontade de Deus, você não suportará o louvor dos seus santos? Eu nunca podia suportá-lo. Todos os dias ele fazia a mesma caminhada até onde eu estivesse trabalhando na fábrica e soltava o seu grito. Aleluia! Por que não teria ele de ficar atrás de mim para exercitar sua garganta? Ele poderia ter escolhido qualquer outro lugar na fábrica, qualquer peça do equipamento. Não, Frank Foglio tinha que ouvir aquilo. Um dia eu disse a Clem, vamos para o escritório conversar sobre um assunto. Eu não queria que seu pai ouvisse o que eu tinha para dizer. Sabe, Clem, eu disse, seu pai está idoso. Suponha que algum dia ele venha andando nesta fábrica. O chão é escorregadio, poderá escorregar, cair e quebrar o pescoço. Baixinho eu disse, desejaria que tal acontecesse? Conversa bem cruel para um homem que uma vez esteve sobre o batismo no Espírito Santo. Clem olhou-me diretamente nos olhos. Frank, você está esquecendo alguma coisa. O quê? Nós estamos construindo, estamos funcionando e estamos recebendo nosso salário do dinheiro do papai. Eu alcancei o topo da minha sorte no dia 25 de fevereiro de 1955. Tenho certeza que Deus teria determinado outra coisa para mim, se eu tivesse permitido que Ele penetrasse nos meus negócios para conferenciar comigo. Mas eu nem tinha tempo para minha família. Estava me tornando um estranho na minha própria casa. A leitura da Bíblia e as orações tinham sido também negligenciadas. Meus negócios eram importantes para mim. Ganhar dinheiro e fazê-lo rapidamente era o meu alvo. Agora estava tudo pronto para começar a colheita daquilo que eu havia semeado tão diligentemente e incansavelmente. Fevereiro, 25. No dia seguinte, 26, nós abriríamos a fábrica oficialmente. Hoje estávamos testando o equipamento para ter certeza de que tudo estava funcionando bem. Que sentimento maravilhoso quando eu aguardava com prazer aquela ambiciosa abertura. Estávamos tão entusiasmados. Não tivemos uma reunião de oração ou um culto de ações de graça. Não precisávamos agradecer a Deus pelo empreendimento. Agradecer a Deus pela razão de tudo ter sido tão lindo. Por quê? Nós mesmos tínhamos feito tudo. Começamos a testar o equipamento. Chegamos até a máquina de moer carne, que poderia moer 50 quilos de carne em 1 minuto. Ela trabalhava otimamente. Depois testamos o moedor. Clem começou a limpá-lo. Frank, venha rápido. Alguma coisa está errada. Corri para Clem e a máquina de moer.
A lâmina que cortava a carne estava faltando. A porca borboleta estava lá, mas a lâmina tinha sumido. Nem um vestígio dela em lugar algum. Havia simplesmente desaparecido. Onde? Onde? Não podíamos entender. Era a única lâmina que tínhamos. Devíamos ter tido a previdência de comprar uma lâmina extra para uma emergência. Mas infelizmente assim não fizemos. Teremos de ir a São Bernardino já. E comprar outra, eu disse. E fomos para casa aprontar-nos para a viagem, porque eu não queria tratar de negócio com a minha roupa de trabalho. Pouco depois, Clem e seu pai estavam defronte de minha casa, numa caminhoneta novinha em folha. A buzina soou. Eu saí correndo como sempre fazia quando estava com pressa. Quando lá fora, no pátio, senti que alguma coisa iria acontecer. Nunca me esquecerei daquele momento. Senti um calafrio pelo corpo, como se alguém tivesse atirado um cobertor gelado sobre mim. Estremeci por um momento. Se eu estivesse em paz com Deus, como deveria estar, eu correria para dentro de casa, abriria minha alma e perguntaria a Deus qual o significado daquele repentino calafrio. Que deveria fazer? Eu teria evitado muita tristeza e sofrimento, mas não. Caminhei até a rua, semelhante a uma peça de máquina, um homem cuja mente e coração e todo ser estavam dedicados à promoção, a ganhar dinheiro, muito dinheiro, e ganhá-lo rapidamente. Meu filhinho veio correndo para mim com seus bracinhos estendidos, pedindo: Paizinho, leve-me. Leve-me com o Senhor, paizinho. Ele era um lindo garotinho, de cabelos encaracolados, tão encantador. Não podia recusar-lhe. Sabia que ele ia gostar de sentar-se no meu colo. Abaixei-me para pegá-lo. Minhas mãos estavam debaixo dos seus braços e ia levantá-lo. A voz de Deus disse: Não faça isso. Só um minuto, eu disse colocando o menino no chão. Será que foi na minha mente que eu ouvi aquela voz? Seria realmente Deus falando comigo? Quando me abaixei para pegar o garotinho, outra vez, ouvi novamente a voz de Deus poderoso falando ao meu coração e dizendo: Não faça isso. Olhei para minha esposa, depois para Clem e seu pai, e pensei que eles tivessem ouvido a voz também. Foi o bastante. Afastei-me do meu filho e disse: Outra vez eu levo você. E entrei na caminhoneta. Fomos a São Bernardino e compramos a lâmina para a máquina de moer carne. Tencionávamos voltar de São Bernardino pela mesma rota da ida, mas um grande cano de água havia se rompido e nós tivemos que desviar para a Avenida São Bernardino. Deus vê adiante e prepara a cena. Ele queria desviar esse fogle, retardar-lhe a marcha para onde ele teria de ouvir Deus falar e voltar a conversar com seu Senhor. Estávamos andando numa velocidade de 100 km por hora, com pressa de voltar para a fábrica, sempre com pressa. Numa encruzilhada de Meridian e São Bernardino, um automóvel colidiu com o nosso veículo. Não havia sinal para parar em Meridian ou São Bernardino. O motorista do automóvel não viu o nosso carro e Clem, dirigindo a nossa caminhoneta, não viu o carro. Este, que desenvolvia uma velocidade de 100 km por hora, bateu contra o meu lado da caminhoneta. Meu corpo comprimiu-se contra o para-brisa. A porta foi arrancada das suas dobradiças. Eu fui atirado a mais de 10 metros de distância. Ainda consciente, enquanto voava pelo ar, lembro-me de dizer: é isso aí. Tive outro pensamento também. Deus é misericordioso. Meu filhinho estaria sentado no meu colo. Se eu tivesse levado conosco, ele teria morrido em meus braços, esmagado. Tanto Clem como Nick foram atirados para fora da caminhoneta na estrada. Eu permaneci deitado de costas.
Quando recobrei a consciência, estava no Hospital Kaiser, olhando para as luzes do teto na sala de operações. Fiquei surpreso de me achar vivo. Eu pensava ter morrido na encruzilhada quando os veículos se colidiram. Comecei a fazer um inventário. Meu braço direito estava enfaixado, amarrado ao meu corpo. Eu não podia mover-me. A vista direita estava embaçada e eu sentia fortes dores na cabeça e por todo o meu corpo. Todos os meus dentes estavam quebrados e a boca estava cheia de areia. Meu braço esquerdo estava machucado e ensanguentado. É espantoso que eu não chamasse em voz alta por Júlia, minha esposa, ou Clem ou Nick. As primeiras palavras que pronunciei foram: ó Deus. Eu sabia em meu coração que estava fora do centro da vontade de Deus. Se então ele tivesse me levado, estaria perdido para sempre por toda a eternidade, mas eu estava vivo. Comecei a imaginar a respeito do meu sócio e do seu pai, que teria acontecido com eles. Logo soube que Clem tinha tido um ferimento, mas depois de medicado foi para casa, mas não consegui saber nada sobre Nick. O médico e o enfermeiro tiraram-me da mesa de operação e me colocaram numa cadeira de rodas. Eles me empurraram pelo corredor com salas em ambos os lados. O enfermeiro disse: todos os quartos estão ocupados. Não sei onde iremos pô-lo. De repente ele parou de empurrar a cadeira de rodas e foi em direção a uma sala. Há uma cama ali, disse ele, depois de olhar para dentro. Colocaram-me na única cama vazia que havia naquele andar. Deus sempre prepara a cena. Na cama próxima eu vi Nick Marrone, o pai do meu sócio. Ele estava escorado, com a cabeça completamente enfaixada. Ali estava ele, vestindo um roupão de hospital para alguém muito maior do que ele. Parecia um bebê gordo e machucado. Estava com a boca totalmente aberta. Cuido dele? O enfermeiro perguntou ao médico, acenando com a cabeça em direção a Nick. Não, foi a resposta. Ele não viverá para ver o dia de amanhã. O agente de funerais cuidará dele. Imediatamente compreendi que não era meu desejo que Nick morresse. Comecei a implorar a Deus. Ó meu Deus, não, Deus, não, não. Tu não podes deixá-lo morrer. Deus, não podes levá-lo. Não foi a sua falta. Ela é minha. Eu mereço ser aquele que deve partir. Eu mereço ser punido. Ó Deus, por que não o deixas aqui? Ele te ama. Reconheci que Deus não me estava ouvindo pela primeira vez há anos. Eu tinha andado tão ocupado, tão mergulhado em negócios e tão longe do contato com Deus, que eu não compreendia que Deus tivesse voltado as suas costas e não me estivesse ouvindo. Ele não estava interessado no que eu dizia. Ele faria como lhe aprovesse. Ele não precisava de mim para dizer-lhe o que fazer. Agora eu estava decidido a chegar-me a Deus. Deus, é porque eu não estava fazendo a tua vontade que ele está ali deitado, morrendo. Deus, por favor, deixa-o viver. Eu sei que eu tinha vergonha de falar teu nome em público, meu Deus. Eu tinha vergonha de ser uma testemunha tua e testificar. Mas agora não tenho vergonha, Senhor. Por favor, não leves ainda embora. É a minha falta. Por favor, cura, ó Deus. O médico e o enfermeiro olharam para mim, sacudiram a cabeça e saíram do quarto enquanto o médico dizia: ele está delirando. Eu continuei a orar. Minhas palavras batiam no teto e voltavam à minha face. Eu continuava clamando a Deus. Depois da meia-noite, uma forte e brilhante luz cintilou como um clarão de relâmpago no quarto. Era como se milhares de lâmpadas estivessem brilhando, cores prismáticas sobrenaturais. Eu sabia que tínhamos um visitante do céu. Uma força poderosa entrou na sala, sacudindo a cama.
o quarto todo. Eu não podia me mover, não podia gritar, mas podia observar tudo. A mais linda mão estendeu-se entre as duas camas. Acima da mão havia uma manga branca, ampla, brilhante. Reconheci a mão do meu Senhor, a mão de Jesus com o sinal dos cravos. Ouvi a mesma voz que me disse antes: não faça isso, tão claramente como quando tinha falado naquela tarde em que eu ia levar meu filhinho conosco na caminhoneta para São Bernardino. Agora aquela voz estava falando comigo outra vez. Não temas, porque eu cuidarei dele. A mão moveu-se, tocou nas faixas da cabeça de Nick e apertou-as até que o sangue escorreu pelos dedos do meu Senhor. Depois a mão apontou em direção a mim e eu caí num profundo sono.